Olá, consciência. Tudo bem com você? Meu nome é Mário Jorge, estamos sempre aqui tentando trazer ideias que sejam úteis para você. Nas terças-feiras, sempre em parceria aqui com o meu amigo Zeca Werneck, e companheiro de batalha de esclarecimento aqui das regras do jogo, né? Inclusive, o mesmo nome do livro recente dele, Regras do Jogo, Regras da Vida ou Regras do Jogo Jogo? da vida, jogo da Jogo da vida, Vida. jogo da vida. Então, bem no tema que a gente trata aqui já faz um bom tempo e que, de repente, pode interessar para você. Então, hoje eu queria falar com vocês, e acabei de propor esse tema para o Zeca, sobre física quântica. E existem algumas dúvidas, alguns maus entendidos sobre o que realmente é física quântica, o que é esta física quântica que nós usamos pelo ponto de vista que a gente usa aqui com vocês e que muitos usam, né? E o que é a física quântica de laboratório, né? Porque o laboratório do establishment, né, das universidades, das empresas, esses cientistas que são pagos para fazer gerar produtos, né? Eles estão fazendo pesquisa para gerar produto e eles são materialistas. Então, eles acreditam piamente que a consciência é um acidente da matéria, né? Que a matéria existe. A física, em geral, a relatividade, antes a física de Newton, agora a física quântica, né? Mas a física é que gera tudo, é um ambiente externo objetivo, que se a gente não estivesse aqui, estaria rolando do mesmo jeito. É um entendimento completamente errado, porque é um dogma, né? É um paradigma, né? A ciência chama de paradigma. Um paradigma é uma crença, um dogma que a pessoa usa para explicar as coisas, né? E ele é bom enquanto não é dogma, enquanto é só um modelo e que você usa porque está explicando um monte de coisa. A física quântica é um modelo, a relatividade é um modelo, como era a física newtoniana também era um modelo que ainda é útil. Todos esses três modelos continuam sendo úteis, mas eles estão tentando criar novos porque eles estão em busca de um modelo que seja mais abrangente e que explique tudo, porque esses modelos são parciais. A física quântica não explica tudo, a relatividade não explica tudo, e a, assim como a física newtoniana também não explicava tudo, ok? Mas são muito úteis, e a física quântica tem uma utilidade especial para nós, até porque ela envolve a consciência. Os experimentos mostraram que a consciência tem um papel no colapso de onda da dupla fenda, e os cientistas ficam tentando fugir disso, porque eles acham que a consciência não tem existência real, ela é só fruto do nosso cérebro, então ela não pode influenciar nas partículas, e eles ficam malucos com isso e ficam tentando encontrar formas de ignorar e fazer como se isso não existisse, né? Faz que nem um avestruz, abre um buraco na areia, enfia a cabeça e deixa o resto do corpo, todas as partes, inclusive a mostra, né, disponíveis para o que deve é. E então eu publiquei um vídeo esta semana, acho que ontem, de uma física chamada Sabine Rosenfelder, acho que é uma física alemã, e ela está comentando sobre o fato da física quântica não ser fundamental. Isso do ponto de vista do físico radical, materialista, de laboratório, o que é um mérito gigante para ela estar falando uma coisa dessa, porque ela está vindo à tona, ela não está envolvendo ainda a consciência, mas ela está dizendo que a física quântica, apesar de ser muito útil e bacana, não é fundamental. E eu não sei se as pessoas entendem isso como crítica ou não, né? E não é uma crítica à física quântica, é uma crítica ao mau ângulo, né, de ataque escolhido pela, pelo cientificismo materialista. A física quântica é ótima para mostrar para nós que a realidade não é material, que a realidade é informação. Mas eu achei legal, eu queria passar o vídeo, é super curtinho, é 1 minuto, para a gente poder desenrolar a partir daí. Zeca, desculpa, fica à vontade para ir fazendo a Ah, sua não, abertura. Enquanto eu tento abrir o cumprimenta, vídeo aqui, espero que não dê cumprimentar, nenhum rolo aqui. cumprimentar todos aí, sejam bem-vindos. E esse assunto é muito bom porque a gente esclarece um pouco o que que é física quântica, né? As pessoas ouvem falar muito disso, mas ainda parece muito distante do dia a dia, né? E eu acho muito importante que a gente compreenda esse funcionamento tanto do nosso próprio corpo, né, e mente,
como do universo que a gente está inserido e como é que isso se relaciona. E a física quântica ajuda muito nessa compreensão. Então, eu ainda não vi esse vídeo, mas eu imagino que deve ser bem interessante. Não Legal. Então, conheço e é essa super moça. curto, é super leve, ela não está falando de equações nem nada. Então, vamos rodar o vídeo e a gente Vamos toca lá, daí? Você vamos está vendo embora. já, né? Estou vendo. Tá, então vou abrir. Espera aí, deixa eu abrir de novo Está com sem som. som. É, eu acho que está sem som ainda. Deu para ouvir, Zeca? Eu não ouvi. Ah, não ouviu? Não, Espera aí. estava Eu não sem som. consigo. Como é que eu tenho certeza que está compartilhando o som? Eu não. Ah, porque nós estamos com o som do meu microfone. Ah, que droga. Pois é. Vamos fazer o seguinte, vamos tocar. O que que ela está Tá, dizendo? tá. Melhor falar o que ela está dizendo, traduz aí. É, vamos lá. E depois, conforme for o que eu faço, eu tento colocar na abertura da reunião Tá. ou no final, ou colar o vídeo para ele apresentar. Eu preciso verificar como é que faz isso, porque como eu estou usando o microfone, que não é do computador, eu acho que ele não capturou o som porque é som do sistema e ele só captura a minha voz É, aqui. é. Então, o que ela está dizendo, né, é que ela está alegando que a Ainda física ficou a quântica. tela compartilhada aqui. Hã? A tela Ah, ainda peraí, está a tela peraí, compartilhada. pronto, Pronto. foi? Agora foi. Tá Vai. certo. Então, o que que ela está tentando dizer, a Sabine Rosenfeld, física? Ela está mostrando para as pessoas, com todo carinho e cuidado, porque as pessoas se incomodam com isso, né? Ela não está dizendo que a física quântica não vale nada, né? Ou vale pouco, mas ela está dizendo que a física quântica ela não é a ciência fundamental ainda, né? Então, como a gente estava mais ou menos preliminarmente descrevendo, né, nós tínhamos antes o modelo do Newton, né? Que era aquele que calcula a velocidade dos veículos, a velocidade da queda, se joga alguma coisa de um prédio, que velocidade chega no chão, que calcula as órbitas dos planetas. É uma física do dia a dia macro para velocidades razoáveis aqui no nosso ambiente das coisas visíveis. Aí você vê que foi desenvolvida a relatividade pelo Einstein, que é para as grandes velocidades, para as grandes massas, para a gravidade, né, que a gravidade distorce o espaço-tempo, impacta e desvia a luz. Então, são coisas que a física de Newton, o Newton nem enxergava isso e muito menos podia imaginar, e ele não cumpria isso. Agora, o fato do Einstein chegar a explicar uma coisa mais ampla não quer dizer que o Newton não continua valendo para as coisas básicas do dia a dia. Então, o Newton é um caso particular da relatividade para o dia a dia normal. Se você tiver um foguete em alta velocidade, em órbita, se estiver perto de um buraco negro, você precisa da relatividade para descrever estas coisas. E a física quântica veio, e ela não conversa nem com a física newtoniana, nem com a relatividade, nem com nada. E ela explica o que ela consegue explicar o mecanismo de funcionamento, e às vezes esse é o motivo, porque tudo é física, mas o cara chama de mecânica quântica. Por que que ele chama de mecânica? Porque ela explica o funcionamento, é como se fosse o motor do carro. Olha, eu sei que explode alguma coisa lá dentro, empurra um pistão, o pistão faz girar um eixo, o eixo faz girar as rodas. Então, assim, é a mecânica de funcionamento. Agora, por que que explode? O que está explodindo lá dentro? A física quântica ela não sabe por que que as coisas são como são. Ela constata o comportamento, né, das partículas, que é muito estranho, né? Ela constata o impacto da consciência no resultado da dupla fenda, ela constata que as partículas entrelaçadas violam o limite de velocidade da luz. Então, ela constata várias coisas que existem,
que funcionam de um determinado jeito, e ela entra com força na fabricação de celulares, de computadores, de telecomunicações, de IA, de robô, né? Se não fosse a física quântica, a gente provavelmente não estaria fazendo nada disso. Então, não resta dúvida, assim como a newtoniana, a relatividade, a física quântica tem um valor enorme. Simplesmente está se limitando a dizer, e ela pegou um ponto só da física quântica, que é o seguinte: esse negócio da dupla fenda que tem o equipamento de detecção por que fenda passou, né? Então, assim, a física quântica sabe que se puser um detector e olhar o resultado do que foi detectado, as partículas se comportam como partículas. Se desligar o detector ou não olhar os resultados, né, as partículas se comportam como onda e tem aquele padrão de interferência. E ela falou o seguinte: a física quântica não tem uma explicação nem para o que é um detector, ok? A gente entende que é algo que está tentando visualizar a partícula, a passagem dela, mas não tem nas equações o que é um detector, né? E não tem nas equações porque é outra coisa, por que a consciência interfere nisso, né? Então, as equações não são completas, elas apenas descrevem aquela a forma de comportamento das partículas. E se ela não consegue descrever tudo, ela não é fundamental. Ela está pegando um pedaço da fotografia da coisa, explicando, mas ela não é fundamental, porque se fosse algo fundamental, explicaria tudo, ok? E como é o ponto que a gente costuma trazer aqui, porque nós batalhamos em cima da consciência, né? A consciência é o que é fundamental, é onde tudo acontece, é o palco onde tudo acontece. É o palco onde tem partícula, onde tem sol, onde tem gravidade, onde tem relatividade, onde tem matemática e onde tem física quântica. Então, tudo isso que está aqui e é percebido por nós não é fundamental, e a física quântica tampouco. Ela é uma enorme pista, ela é fantástica, ela mostra que a realidade não é material, né? Permite a gente dizer que ela é feita de informação e, portanto, é um jogo, é um videogame, é o jogo da vida que nós estamos jogando aqui num cenário virtual, né? Porque é feito de informação. Então, é um reforço para nós dizermos, por exemplo, que a nossa vontade influencia a realidade. Por quê? Porque a realidade é construída pela consciência, pelo eu real. Ela não é construída pela física quântica, nem pela relatividade, nem pela matéria, nem nada disso. Então, é esse o ponto, né? Esse ponto pode ser muito mais aprofundado, mas é o ponto que ela está tentando trazer. E eu achei importante trazer isso à tona, porque tem gente que pensa, quer dizer assim, não adianta a gente transformar a física quântica numa religião, porque não é o caso. Nada aqui que a gente está conversando é uma nova religião, né? Nós estamos tentando esclarecer as pessoas e isso faz parte do processo, né? Se você simplesmente acreditar que as coisas funcionam porque a física quântica, o senhor da física quântica mandou, então eu vou rezar para o senhor da física quântica para ele me ajudar, né? Não é o caso. O que tem poder aqui é a consciência que você é, a sua intenção, a sua vontade. Ela está influenciando, através das suas escolhas e da sua vontade, os acontecimentos, né? Então, é importante entender isso. E é importante a gente entender pela física quântica que as coisas são informação, porque elas nos permitem mostrar que, se são informação, é mais fácil de ser manipulado do que se fossem materiais. Então, isso é óbvio, tudo fica mais leve, né? É como um sonho. Um sonho não é feito de tijolo também, e ele é fácil de criar toda noite porque é a minha consciência criando realidade virtual dentro da consciência, dentro da cabeça, se alguém preferir, né? Mas porque não é uma realidade de tijolos. E a nossa também não é. Ela é percebida como sendo material, mas ela é feita de informação. E a física quântica, para isso, ela é perfeita. Ela mostra isso. Por favor, desculpa me estender, mas era só para trazer o Não, tá foco. ótimo, deu uma boa introduzida aí no assunto. Eu, assim, o que que acontece? Eu já entrei em contato com a física quântica lá atrás, né, no meu caminho de busca, de querer compreender o mundo, eu fui ter aula de física quântica. E na primeira aula, o professor disse que matéria não existe, né? Então, já tomei um susto logo ali, mas foi Bom bom. professor, hein? Foi bom, professor. Quer dizer, não existe do jeito que a gente acha que existe, né? A gente
criou uma ideia, né? E fomos educados dessa maneira, porque os que vieram antes de nós também foram e também não tinham informações suficientes para entender como é que esse mundo se comporta. Então ficava muito difícil de nós entendermos o que os nossos mestres, que já passaram pela Terra, os grandes mestres, né, que sem dúvida nenhuma são praticamente unanimidades, né, diziam, né, porque era muito complicado de entender essa linguagem deles sem ter essa linguagem da física quântica, essa explicação da física quântica de como que a matéria se comporta. Então, hoje, a gente pode olhar para o ensinamento que é dos Vedas indiano, dizendo que esse mundo é uma ilusão, e compreender por que, que esse mundo é uma ilusão, porque a gente entende o funcionamento. A gente sabe que o nosso corpo ele funciona de uma certa maneira que permite que essa ilusão seja criada, né? Porque a ilusão ela está sendo criada dentro da nossa cabeça, dentro do nosso aparelho. E a gente aprender como é que esse aparelho funciona é fundamental para a gente se movimentar aqui. E aí, como o Mário estava falando, a gente interfere na realidade. Mas para a gente interferir na realidade de uma maneira consciente, a gente precisa entender como é que ela funciona, né? Então, o nosso aparelho ele tem muito mais poder do que a gente usa, né? Como se fosse um foguete, né? E a gente, em vez de explorar o espaço, a gente amarrou um boi nesse foguete e estamos fazendo um carro de boi. É o que a gente usa da nossa mente, do nosso potencial, né? Entender esse aparelho, né, que a gente recebe, todos nós recebemos, independente de onde você nasceu, do sexo que você tenha, do teu estado monetário, né, financeiro, todo mundo recebeu o mesmo aparelho, né? E todo mundo tem a possibilidade de desenvolver todo o potencial desse aparelho. E a gente não acredita e nem sabe o que é esse aparelho. Mas esse aparelho é um aparelho eletromagnético. Ele emite energia e ele capta energia o tempo todo. E a gente não está ainda desperto para isso. Então a gente acha que o mundo físico faz tudo e a gente não interfere no mundo físico e fica torcendo para não cair alguma coisa na nossa cabeça para dar tudo certo, né? Então a gente reza, por favor, me proteja, me isso e aquilo, e não entende a capacidade que a gente tem de interferir nesse mundo material através desse aparelho que a gente recebeu, nós que somos consciência, que somos espírito, eu real, como eu chamo no meu livro, nós recebemos esse aparelho e podemos usar esse aparelho de uma maneira muito mais produtiva e aí aprendendo como a física quântica nos mostra o mundo, porque ela foi quem chegou mais perto disso e trouxe toda essa tecnologia que hoje a gente tem, que nos permite compreender melhor o que acontece. Então, é um assunto que às vezes parece muito distante da nossa realidade, mas que eu considero importantíssimo para você ter pelo menos uma noção de como é isso, para você poder usar melhor o teu aparelho. Eu não preciso saber como é que meu aparelho celular funciona internamente. Eu não tenho a menor ideia. Se me perguntar como é que ele consegue ligar para a China e fazer uma ligação e como é que ele está fazendo. Mas eu sei mexer nesse aparelho, né? Então eu aprendi a abrir o Zoom, o Mário me manda um link, eu entro naquele link, a gente abre essa tela, conecta o microfone, conecta a câmera e estamos aqui batendo esse papo. O Mário está lá em São Paulo, eu estou aqui no Rio, vocês estão em qualquer lugar que possam estar do planeta e está todo mundo se conectando porque a gente aprendeu a mexer nesse aparelho, né? Então, esse aparelho se tornou muito mais eficiente a partir do momento que eu aprendi como é que ele usa, como ele pode ser usado, como ele funciona. E a mesma coisa o nosso aparelho. E a física quântica nos ajuda a compreender o nosso aparelho e como ele se relaciona com o mundo material. E aí a gente pode descobrir o poder da nossa mente, o poder de influenciar, de criar realidade, né? De co-criar um mundo muito melhor para você, para quem está em volta de você, para todos. A gente tem essa capacidade
E isso que é o processo de evolução que a gente está participando. Então, aprender o funcionamento da nossa própria mente é o que a gente está fazendo aqui, né? Esse é o objetivo maior, né, de todos nós que estamos vivendo agora em 2025, porque isso está disponível. O homem da caverna, ele não tinha como fazer essa evolução da mente, ele não tinha informação. Mas nós hoje, depois de tanto tempo, de tanta coisa que a gente veio aprendendo e evoluindo e criando e transformando, hoje a gente tem a capacidade de aprender como é que a nossa mente funciona melhor e fazer com que ela tenha muito mais eficiência para criar um mundo melhor para você e para todos. Tá certo, Mário? Beleza, é isso aí. Assim, eu acho fantástico o papel, e ninguém me entenda mal, né? O papel da física quântica é fantástico, porque ele chegou no meio de pessoas extremamente materialistas, que são cientistas, e bagunçou a vida deles, bagunçou o coreto das crenças deles, e eles ainda estão agarrados às crenças até hoje, mas estão sendo obrigados a largar o osso aos poucos, porque aquilo que a informação que eles descobrem joga na cara deles é cada vez mais eles vão ficando frustrados e aí são obrigados a reconhecer que aquilo a que eles estão agarrados não funciona, não é o que eles pensam, não é o que eles pregam, né? E vão acabar chegando na solução porque a solução, enquanto não chegar nela, nenhuma outra vai resolver, porque Eu se eu tenho minhas estiver dúvidas se eles vão chegar nessa. Depois eu Hã? falo, né? Eu tenho Não, minhas fala. dúvidas se eles vão chegar. Não, É, mas continua. é assim, veja, eu estou falando cientistas como grupo, É, né? No sim, geral, entendo. eles É. vão chegar como grupo. Não quer dizer que são os mesmos que ainda estão vivos hoje, né? Porque já dizia o Max Planck que a física avança funeral em funeral, né? Cada vez que morre um daqueles resistentes, as cabeças resistentes vão saindo do caminho e vão abrindo espaço para as cabeças mais novas colocarem suas ideias e serem ouvidas. Isso aconteceu com todos eles. Eu não sei se foi o Heisenberg ou o Max Planck mesmo que falou para um professor, né, que queria estudar física na universidade. E aí o professor falou para ele o seguinte: não perca seu tempo, escolha alguma outra coisa, porque tudo que existe na física para ser descoberto já foi descoberto, não sobrou nada, você vai perder seu tempo. Bom, aí veio a física quântica, a relatividade, física de partícula e por aí afora, né? Então, imagina o tamanho da asneira que o cara estava falando, né? Ele estava falando ele só tinha na mão o Newton e já achava que sabia tudo. Tinha Então, resolvido. assim, a ignorância é uma coisa linda, né? Porque, assim, é um argumento curioso, porque, assim, quanto mais ignorante eu sou, mas eu ignoro tudo, inclusive o tamanho da minha própria ignorância. Eu vou falar de mim para ninguém ficar ofendido, né? Então, você não se ofenda, nem ninguém que está nos ouvindo se ofenda, eu estou falando de mim. Então, assim, mas imagina a figura. O cara é muito ignorante, não sabe nada, e ele, aquele pouco que ele sabe, ele risca um fósforo, acende e ele acha que já é o rei da cocada preta. Então, porque ele não percebe a estupidez do que ele está fazendo, porque ele não sabe nada quase. E o que ele sabe, ele acha que é tudo, não tem como, né? O que acontece? A pessoa, à medida que vai aprendendo, né? Por isso que tem aquela famosa frase lá do eu só sei que nada sei, por quê? Porque o cara foi descobrindo mais e mais e mais e mais e mais, e quanto mais ele descobria, mais ele percebia que isso era um saco sem fundo e que ele não tinha os limites do não conhecido. O não conhecido é extenso. O que eu conheço é uma mixaria. E à medida que eu vou ampliando isso, eu vou percebendo mais do tamanho potencial daquilo que eu não sei. Então, a pessoa, quanto mais sabe, se sabe mesmo, ela deveria ficar mais humilde, porque ela vai saber, ela vai ter a consciência de que ela avançou sobre o que ela sabia antes, um pouco, mas ela não tem nem noção do tanto que falta avançar para chegar em tudo que é possível saber, né? Então, é muito curioso isso. E
assim, quando os caras se fecham nesses dogmas, né, como no caso da ciência, se fecha no dogma materialista, o cara já acha que sabe tudo, porque ele já deu nome para tudo, né? É que nem assim, colapso de onda. O que é colapso de onda? O que é? É quando alguém mede, observa uma partícula que não existia até então como partícula, como onda, mas quando ele descobre que passou por um lado, enquanto não sabe, teoricamente a partícula está passando pelos dois lados, interferindo com ela mesma para gerar um padrão de interferência. E aí, ele, quando ele mede por onde ela passa, ele viu, ah, passou por aqui, né? Ele não viu, mas o medidor mediu, que ele não sabe bem como é que funciona pela lei da física quântica, mas mediu e avisou ele. Aí ele falou, passou por aqui, aí pronto. Ela bate no fundo na direção da fenda e se comporta como uma bolinha de ping-pong, vai lá no fundo bater. Atravessa a fenda e vai bater lá no fundo. Então, aí ele chama isso de colapso de onda, porque ela se olha por que ele chama de colapso de onda, porque até então estava se formando, a partícula vem como onda, supostamente passa pelos dois lados e interfere como onda, uma parte com a outra, e gera um padrão de interferência de onda. Então, até aí é tudo onda. Aí ligou o medidor e observou, ela vira partícula. Então, o que que ele disse? Ele inventou um nome, chama colapso de onda. Era uma onda, aí colapsou, se transformou numa partícula. Então, assim, era uma transformação mágica. O que é um colapso de onda? É uma transformação mágica de onda para partícula. E eu chamo de mágica porque o cara não sabe como é que é. Ele calcula, ele verifica, mas ele não sabe como é. Então, aí a física quântica não explica isso, mas ela deixa um buraco enorme na cabeça dos caras e que a coisa não é material. Ele não tem como dizer que as partículas não são informação. Ele fala que as partículas são informação, uma nuvem de possibilidades e probabilidades que se desloca como uma onda. Tudo isso é poético. Nada mais é do que licença poética. Ele não vê nada disso, não mede nada disso, mas ele põe umas fórmulas e aquilo fica bonito. Então, aquela onda de possibilidades e probabilidades passa pelos dois buracos e interfere com ela mesma e gera um padrão de interferência. Aí, quando mede, colapsa tudo isso e vira partícula. Então, pá, é a varinha do Harry Potter. Observa bem, é isso que o cientista está descrevendo. Só que ele descreve, ele põe nomes e descreve para ficar com uma cara séria. E é isso que essa moça está falando. Olha, nós estamos constatando algumas coisas aqui, mas estamos longe de poder usar isso para explicar qualquer coisa, porque a gente não explica quase nada, porque não entende. Eles usam para criar objetos, mas eles não sabem o porquê. E o porquê fica óbvio para quem considera a consciência como fundamental, como é o caso de Mai Bigtou, por exemplo, onde a consciência é o campo fundamental que usa a informação, né? Essa nuvem é uma nuvem de informação na consciência. E a hora que alguém vai lá e observa, aquilo é renderizado. Então, aquilo é tornado visível porque tem alguém olhando. Então, eu não sei o que tem atrás dessa porta aqui, não sei, eu imagino, né, que vai continuar o que eu vi antes de entrar. Mas eu só vou ver de novo, isso só vai ser renderizado para mim a hora que eu abrir a porta e olhar lá. Enquanto eu não estou olhando, não está sendo renderizado para mim. Se alguém estiver lá no corredor, para aquela pessoa vai ser renderizado que bate depois até naquela pergunta retórica lá do se a árvore, quando cai no meio da floresta, faz barulho, né? E a conclusão é que se ninguém está observando, não faz, porque não foi renderizado nem a imagem da árvore caindo e nem o barulho. Precisa ter alguém, alguma consciência, um esquilo, uma abelha, um passarinho, precisa estar lá. Se estiver lá alguém observando, a árvore cai e a árvore faz ruído. Do contrário, não é renderizada. Então, é igual o celular que nós estamos usando, o computador, o que seja, né? Cada um está recebendo um sinal digital, uma nuvem de informações que está sendo renderizada na tela e no alto-falante em imagem e som. É isso que é renderizar, nada mais do que é. No nosso caso, está sendo renderizado na nossa percepção. E a física quântica é fundamental porque ela está evidenciando que a realidade é construída com informação. E a informação eu uso como? Renderizando para transformar em algo que eu possa ver. Um exemplo que o Tom dá que deixa todo mundo de cabelo arrepiado é o seguinte: nós estamos aqui nessa sala, né, ele está dando a apresentação, ele fala: o ar desta sala não precisa ser renderizado,
porque ele não é visível. Então, a renderização da visualização não existe. Você tem uma renderização no seu ser, no seu, através da percepção do seu avatar, de que quando você inala com um pouco mais de força, você sente que parece que algo está entrando, mas você não está vendo nada. Então, visualmente, nada. Está renderizando uma sensação no seu nariz ou na sua boca de que algo está passando por ali que deve ser o ar e eu não estou vendo. Eu acredito que o ar exista, né? Porque eu preciso dele, eu não morro. Então, o sistema está funcionando, mas não precisa ser renderizado, porque não é visível. E isso é interessante, porque o sistema não precisa gastar energia renderizando no nosso jogo virtual aqui alguma coisa que não esteja sendo vista, demandada. Então não precisa ser renderizado. Precisa renderizar a sensação na minha pele, né? Da minha boca, do meu nariz, para que eu perceba que parece que está acontecendo algo, mas está tudo funcionando de acordo com as regras do jogo. É como um cérebro. O cérebro não está lá até que alguém abra a cabeça para olhar o cérebro. Vai fazer uma cirurgia ou sofre um acidente e aparece a massa cinzenta lá. Mas se ninguém está vendo, para mim não está sendo renderizado nem para ninguém. Mesmo nem o meu, nem o de ninguém, né? Salvo quando alguém faz uma tomografia, abre uma cabeça. Tomografia é uma renderização indireta. Mas as coisas são criadas, então simplificando a viagem, né? Que senão eu vou embora. A nossa percepção é tudo percepção. A regra do jogo determina que o avatar perceba de determinadas formas. Então, ele tem visão, olfato, tato, paladar, né? E isso faz com que eu perceba a realidade de algum jeito, eu renderizo ela para mim, eu percebo todas essas coisas quando eu estou observando. Então, eu estou aqui de frente para o computador, neste quarto, estou vendo a janela, estou vendo a porta aqui, estou vendo o quadro lá atrás através da imagem, né? Então, essas coisas eu estou interagindo com elas, elas estão sendo percebidas pela minha consciência nesse formato colapsado, né? Mas na verdade renderizado, porque eu estou demandando isso porque eu sou uma consciência e é a consciência que renderiza. A consciência fundamental gera um sinal do ambiente e nós geramos as opções escolhidas aqui e para onde eu estou olhando, o que, que eu estou olhando, o que, que eu estou escolhendo, e a gente vai interagindo e vai co-criando, né? A renderização é feita por nós mesmos. Sou eu que estou percebendo a minha visão, sou eu que estou percebendo o meu olfato, sou eu que estou falando e, inclusive, ouvindo ao mesmo tempo que eu falo, eu ouço, né? E que, na verdade, eu estou transformando o pensamento que está vindo da consciência, da mente, em voz, né? Gerando isso para que outros ouçam e eu mesmo acabo ouvindo também. Mas o pensamento é silencioso, né? Faz um ruído danado na cabeça, mas o É, pensamento, pelo menos barulho, não faz, a não ser que eu esteja com o cérebro enferrujado. não, mas às vezes incomoda, né? Mas na verdade, assim, a gente estava falando dos cientistas. E o que eu aprendi aí estudando os antigos mestres é que eles já eram os grandes cientistas, eles são os cientistas. Eles são os verdadeiros cientistas. Os cientistas que estão aí, eles nos ajudam muito no mundo físico. Mas enquanto eles não acessarem a própria consciência, eles não vão sair do físico. Não tem como. Isso é um processo que é individual. Então, quem já trouxe essas respostas, as respostas já estão aí há milênios, são os grandes mestres. Por quê? Porque eles se voltaram para dentro e acessaram a consciência, e lá estão todas as informações. Assim como na nuvem da internet estão todas as informações. Se eu quero acessar alguma coisa aqui do mundo físico, eu entro aqui no Google e vai buscar aquela informação e vai aparecer aqui na minha tela, né? Tá lá, já está guardado. Então, a gente aqui no mundo físico, a gente só faz download também. Mas para fazer esse download de uma maneira mais profunda, você tem que se voltar para dentro, você tem que aprender a meditar, você tem que se desligar do mundo físico e acessar outros níveis de consciência onde estão guardadas essas informações. Tem o Google lá, tem a inteligência artificial lá, o chat GPT lá, tem isso tudo lá. Porque, na verdade, a gente aqui não cria nada. A gente também só está fazendo download. Ninguém inventou as leis já estavam lá, a gente só
aprendeu a olhar para elas fazendo esse download. Né? O mundo já funcionava do jeito que ele funcionava antes dos cientistas descobrirem a matemática de cada coisa, né? Como é que isso funciona, a explicação científica. Mas eles não inventaram como que funciona, eles só estão explicando. Então, as explicações, o conhecimento, ele já está todo lá, nessa mente cósmica, universal, seja lá como você chame, né? E quem é que acessa isso? Qualquer um de nós que olhe para dentro. Esse conhecimento está disponível, porque você tem o aparelho para conectar com isso. Só que você não sabe usar o aparelho. E você nem percebe que você tem esse aparelho. Então é como eu falei, por enquanto você está usando o teu foguete como carroça. Vai te levar em algum lugar, mas ele podia te levar muito mais longe se você soubesse ligar o foguete. Fala, Mike. Não, eu queria te comentar uma coisa. Você está É, certíssimo, né? O tema fundamental aqui é que para uma pessoa que é, vamos dizer, vamos falar que é racional e materialista ao extremo, como já foi o meu caso, não era assim tão extremo, mas era o suficiente para me atrapalhar a minha própria percepção e busca. Então, se você falasse que alguma coisa que o Brembaba falou, o Osho falou, o Eckhart Tolle falou, o, a Madame Blavatsky falou, você não, até entendeu? Eram Jesus coisas. mesmo, se você interpretar, você vai ver que é física quântica Não, pura. eu sei, meu querido, É. mas assim, isso é para quem está com a cabeça aberta. Não, sim, mas Então, assim, hoje eu estou não comentando, tem eu sei jeito. quem são É. essas pessoas, unicamente porque eu já passei pela fase de abrir a cabeça. Né? A cabeça Uhum. abriu, eu sigo avançando e buscando, eu fui descobrindo um monte de coisa, fui me esforçando, percebi pela dor que a realidade era maior do que parecia e acabei encontrando um caminho de buscá-la. Mas para uma pessoa racional, né, essas grandes figuras e outras maiores, às vezes ela não diz nada para mim, entendeu? Para mim eram todos seres humanos que tiveram alguma interpretação da realidade, compartilharam e foram ainda mal utilizados posteriormente. Era isso que eram para mim essas grandes figuras. Falaram coisas excepcionalmente positivas para o ser humano, né? Assim, em linhas gerais, e aí se transformaram em religiões formais e que foi sendo usada para coordenar as pessoas. Isso não entrava para mim nem goela abaixo de forma alguma, né? Então, isso é uma situação pela qual muitas pessoas passam, né? Então, assim, hoje para mim é fácil, né? Tentar entender aí, falar alguma coisa de um Buda, de Jesus ou de outros, né? Mas, Cris, assim, outros mais recentes, né? Que nem eu citei o Eckhart Tolle, o Osho. O Osho tem um monte de gente que é horrorizada com ele, porque ele é, fez umas coisas extremamente duvidosas. eu Eu, adoro. hã? Eu Não, adoro. não, tudo bem, Zeca. Eu também adoro, mas eu adoro a mensagem, né? Eu Sim, não adoro a claro. mensagem, eu não adoro o cara ou o que ele foi, Não, o que ele pareceu ser ou o que venderam é, dele, porque ele está morto, eu não tenho como falar com ele, entender o que realmente aconteceu, né? Então tem um monte de boataria rodando e assim, mas mas ela não me interessa. O que não me é interessa é o importante. que ele deixou como mensagem. Aquilo é útil ou não é útil? É positivo ou não é? E as mensagens do Osho que foram deixadas, e hoje existe, porque tudo que ele foi falando, foram gravando e foi tudo transformado em livro. Então, tem dezenas de livros dos satsangs dele, e ele fala coisas muito sábias, ok? Se ele conseguiu, no final da vida dele, aproveitar bem isso ou não, eu não me interessa, para mim não interessa. Né? E assim, eu não vou ter nunca como determinar isso. Mas eu não, assim, não adianta discutir a pessoa em si, eu só trouxe essa questão para comentar. Agora, o que, que eu queria dizer? Tem muita gente que precisa ter um caminho racional para chegar no início da sua descoberta, avançar um pouco, para poder descobrir o que é intuição, o que é o seu lado intuitivo, o que é a espiritualidade, né? O que é a física quântica, e começar se abrindo, ter alguma experiência, para você ter uma ideia, por exemplo. Agora, muitos, hoje em dia, é aquele negócio, está no cientificismo, né? Não é nem ciência. Precisa ter alguém, olha, tem um especialista falando isso. Se o especialista estiver falando qualquer merda, o cara bota fé, né? Então tá muito nessa onda agora. E os caras nem tão. Ciência, como você falou, era o que todos esses mestres aí faziam. A ciência o que que é? A prática. Ele vai, experimenta, faz, né? Aí o cara vai lá e faz, cura alguém,
E aquilo é ciência, porque ele usou a vontade dele, a vontade da pessoa, curou alguém e a pessoa saiu andando, a pessoa era aleijada, a pessoa era cega. E o que que você está vendo? Aquela pessoa que era de um jeito ficar de outro, é uma experiência prática direta. E tanto ele como quem testemunhou, para eles, a ciência da prática, é óbvio que aquilo acontece. Agora, depois que isso virou história e você não testemunhou e você não vivenciou por você mesmo, vai tudo para o limbo e ainda é manipulado, né? Então fica complicado. Agora, o que importa da mensagem sempre de alguém é o que ela é útil para você, o que ela é positiva, que nem nós estamos falando. O Osho, o Eckhart Tolle, né? O Prem Baba, o Moji, né? Isso para falar de gente que está por aí, né? Também viva. Tem mensagens fantásticas, tem coisas muito positivas que, independente da qualidade de ser que eles tenham conseguido chegar ou manter ou não, eles em algum momento chegaram a um desenvolvimento para transmitir coisas muito positivas, né? E isso é o que importa para você. O que que você pode usar disso? E você falou de um tema antes que os cientistas não vão talvez chegar lá, mas assim, chega sim. Você pega o caso, por exemplo, mais recente, que é daquele cientista italiano que eu, claro, não vou lembrar o nome agora, que não é, ele é nascido italiano, mas ele trabalhava na Intel. Ficou rico, milionário, porque ele foi um grande pesquisador e inventor, ele é físico, engenheiro, e inventou os chips da Intel. Federico Fagin, ok? Este cara, depois que ele se aposentou, ele resolveu. Ele teve uma experiência em algum momento, não sei se antes ou depois de se aposentar, onde ele entrou em contato com o todo, teve uma visão unificadora, né, de perceber-se tudo e perceber tudo e perceber-se como sendo parte de tudo e percebendo tudo. Ele teve algumas visões transformadoras através da própria consciência dele, que eu não sei se ele estava buscando ou não, eu não conheço o detalhe da história, eu sei que ele tem, porque ele declara, né? E ele percebeu que a consciência é o que há. E ele saiu, ele rasgou o diploma, né? Então, mas aí já deixou de ser Dane-se, cientista. Eu estou dane-se o falando do cientista materialismo, porque ele é um material. cientista É, prático agora. Além de ser um sim, cientista de laboratório, é, ele foi para a prática pessoal, não sei se acidentalmente ou não, entrou, descobriu um mundo muito maior, que é o da consciência, de uma realidade mais ampla, que inclusive é mais fundamental que este. Este é um pedaço do outro, não é o outro que é um pedaço deste. O mundo da consciência é fundamental. E ele descobriu isso, e agora ele está falando. E aí ele não entende, mas só que ele não chegou a estudar isso por muitos anos para entender o que é que acontece. Então ele fala, a consciência é fundamental. E agora a última palavra dele é assim, porque você vê que ele foi evoluindo, ele está tentando explicar a consciência, que a consciência é quântica, que é física quântica explica a consciência. Mas veja, a quântica está aqui dentro. Esse mundo é criado pela consciência. Se ele está aqui dentro, ele não está criando nada lá fora. A consciência que está criando tudo. Com o quê? Com informação. Mas ele está aprofundando, né? Agora, é um cara importante porque é um nome famosíssimo, respeitadíssimo, e está falando que a consciência é fundamental. Outro é o Donald Hoffman, que é um cientista cognitivo, que também alega que medita 3, 4, 5 horas por dia, né? Isso deve ajudá-lo bastante, eu tenho certeza, né? não, Apesar de aí que ele deixa de ser cientista e passa a não, então, ser não, ele uma outra passa a ser um coisa. cientista mais É, profundo, com uma sim, qualidade maior, porque ele está sim. acessando as coisas de um outro ângulo que para os outros não é admissível. Só que ele está no mundo da universidade, ele trabalha, ele faz pesquisa, ele tem doutorandos e ele estava tentando. Ele conseguiu fazer matematicamente uma prova de que a evolução não evoluiu para mostrar a verdade para nós matematicamente. Ele mostrou que a evolução evoluiu para mostrar uma espécie de interface que a gente usa para interpretar, né? Os avatares, os ícones, ele chama de ícones, mas que nós somos consciência, como é que ele fala? Agentes conscientes. E que essa realidade é a consciência que está percebendo o que parece perceber, como se fosse uma interface de computador, de celular, Sim, como se fosse exatamente. um negócio daquele headset de realidade virtual. Então ele É, fala e fala assim que a nossa realidade é um headset vagabundo aí, barato, né?
É, porque não é nenhuma coisa muito elaborada. Então, e é, assim, mas esse cara também, eles veio pesquisando, e não sei como que entrou no mundo da meditação. Ele é um cientista, trabalha na universidade, tem trabalhos publicados, inclusive usando matemática, mas ele também chega no limite, porque ele não vai conseguir explicar a consciência matematicamente como ele gostaria, mas ele percebe que a consciência fundamental está gerando a realidade e a realidade funciona como um videogame. Então, você tem muitos cientistas chegando nisso, e eu acho que o importante disso é que muita gente dá ouvido apenas para o cientista. E quando você pega alguns cientistas como o Tom Campbell, Donald Hoffman, Federico Fagin, ele começa a chacoalhar a roseira dos outros e começa a chamar a atenção, porque a maioria dos outros está levando todo mundo para um mundo materialista, onde a consciência, o espírito é tudo, não existe, é ficção. Você que é da sua imaginação. Quando você tem uma experiência de quase morte, ele fala que são os produtos químicos do seu cérebro que estão gerando aquelas experiências que você não teve experiência nenhuma. E quando você está meditando, você está inventando as coisas para você mesmo que você vê na meditação. Então, assim, eles não, eles acreditam no que querem e desacreditam do que não querem e jogam fora. Então, isso faz com que eles estão na liderança, estão criando celular, computador, satélite e estão ditando as regras. E é interessante que esses caras tragam à tona que a realidade é mais ampla, porque tem muita gente ouvindo eles, que de repente, se for se abrir para uma possibilidade de entender melhor o que nós estamos explicando aqui, vai ajudar, entendeu meu ponto? Não sei se não, consegui. entendi. O que eu quis dizer é o seguinte: os cientistas, da maneira tradicional, eles não vão chegar Não, aonde os mestres chegaram. O próprio Tom, ele foi uma pessoa que foi buscar meditação, e através da meditação ele conseguiu acessar um monte de coisa, né? E o cientista tradicional materialista, eles não aceitam a meditação porque eles não conseguem comprovar fisicamente, né? Eles não conseguem mostrar aquela experiência fisicamente. Esse tipo de cientista, ele não vai sair de um não, certo lugar. São importantes, né, para descobrir isso tudo que foi descoberto, para trazer toda essa tecnologia, mas o que a gente precisa é dessa fusão, espiritualidade com ciência, Oriente exato. com Ocidente, né? E isso que está trazendo a possibilidade da gente atingir um novo patamar de consciência. Então, hoje está aí. A meditação é para todo mundo. Não é para uma pessoa especial ali, de uma religião, ou seja lá o que for, e que tenha que se desligar do mundo físico. Não, os médicos hoje estão recomendando meditação, né? As pessoas estão ouvindo palestras sobre isso. As empresas estão colocando dentro. Está rindo por quê? Não, não, precisa começar a tomar cuidado com os médicos, porque no começo eles rejeitavam a acupuntura, Sim, dizia que a acupuntura ele era lixo. E aí, agora eles querem que só eles possam fazer acupuntura, então eles querem tirar a acupuntura dos outros, quer virar acupunturistas, medicina. agora É, ele vai querer tirar, se eles a entrarem na jogada, meditação. eles. Exatamente. Eles vão botar dentro do pacote deles. Mas, na verdade, isso é uma coisa que está aí. As empresas, né, estão se dedicando a aprender a respirar melhor. Né? Você tem hoje programas empresariais aí que as empresas estimulam os funcionários a buscar isso. Então, o mundo está se integrando, né? A gente está nessa dança, né? Da ciência com a espiritualidade. E esses mestres antigos, eles estão sendo traduzidos, né? Cada vez mais para a linguagem de hoje, para a gente poder compreender, né? O Osho, quando eu ouvia falar, quando eu comecei a estudar o Osho em 98, por aí, que tem mais de 20 anos, eu não tinha metade da compreensão que hoje eu consigo entender melhor aqueles ensinamentos dele. Por quê? Porque o mundo trouxe essas informações da tecnologia que abriu a nossa cabeça, né? Então fica muito mais fácil a gente entender que isso aqui é uma realidade virtual. Não é uma coisa tão distante como parecia ser quando eu, sem ter acesso a realidades virtuais, alguém me dizia que o mundo era uma ilusão.
se chama Maia, né, que é a palavra para isso, né? O mundo é uma ilusão. Os mestres, há 5.000 anos atrás, falavam isso. Ah, você está iludido, o mundo não é dessa maneira, e não sei o quê. E hoje a gente pode compreender essa ilusão facilmente. Né? Só você botar um óculos de realidade virtual que você vai ser completamente iludido, e cada vez mais. Então, isso tudo está permitindo que cada um possa buscar ser o seu próprio cientista. Porque, na verdade, eu acho que todos nós somos cientistas espirituais. A gente está aqui explorando. Através da minha consciência, das minhas experiências, eu estou acessando algumas coisas que você não está acessando e você está acessando através das tuas experiências e da tua consciência, e cada um está fazendo uma parte nesse processo, né? E a gente é um explorador, né, de consciência. É isso que a gente está fazendo. Todos nós temos que ser esse cientista, porque esse é o maior propósito que você pode ter aqui no planeta, explorar a sua própria consciência. E na internet hoje está sendo cada vez mais difundido isso, seja porque é médico, seja porque é uma celebridade que está falando, seja porque são as pessoas contando as experiências delas, mas o fato é que essa orientalização do Ocidente está acontecendo. É yoga, é meditação, é respiração, é uma alimentação mais saudável, né? Isso tudo tá fazendo parte da rotina das pessoas hoje em dia, Não, né? e assim, até, veja, hoje em dia ainda tem muitos filmes que acabam trazendo metáforas interessantíssimas para as Sim. pessoas e que mostram coisas. Eu fico achando engraçado, foi tanta coisa que você falou que me lembrou tanta coisa que eu já esqueci as primeiras, né? E agora, você tem aí os filmes, né? Que antigamente era o seguinte, quando era moleque, os filmes eram uma porcaria, né? Era Bang, filme bang bang. bang, coisa e tal, era o que dava para fazer com o recurso que tinha. É, Então, o cara usava arma com espoleta e esse era o efeito é, especial. E o outro fazia de conta que caía para trás e pronto. Agora, hoje em dia, com tudo que existe de tecnologia, né, que você falou, a tecnologia está mostrando, a tecnologia está facilitando a criação de realidades alternativas, inclusive em filmes, né? Então a gente acaba vendo muita coisa e você pega aquele Doutor Estranho, né? Agora, antigamente era história em quadrinho, né? Quer dizer, antigamente eu assim, eu me lembro que se falava que quem lia muita história em quadrinho, aquilo embotava a mente, que era uma porcaria, né? Antigamente era uma porcaria. Depois a televisão virou uma porcaria, agora a é, internet é uma porcaria, agora é. assim, tudo que é mal usado é uma porcaria, e tudo que Tudo é for bem usado é criticável. útil, É, né? Agora, claro. eu fico impressionado quanta coisa que eu aprendi, que você observa, foi lá atrás nas histórias em quadrinho, que você já via algumas coisas que a sua mente se abre para aquela possibilidade. Você está vendo aquilo, você não está acreditando que aquilo é real, mas você está vendo que é uma possibilidade. Você está vendo aquilo desenrolar numa história coerente, tem uma certa possibilidade. E tem um monte de coisas que apareciam ali. E uma delas que realmente apareceu recente no filme do Doutor Estranho, ele está lá com a mestra dele, e quando ele está tentando discutir com ela, e ele está ainda com aquela mentalidade retrógrada materialista e falando as coisas, tem uma hora que ela pega e dá uma mãozada no peito e empurra a, o corpo energético dele, a consciência dele para fora do corpo. Aí sai em câmera lenta, assim, então formam umas cenas lindas, né? E aí ele sai assim, ele fica olhando aquilo tudo lá parado e aí experimenta, não sei o quê, daqui a pouco volta, né? Então, assim, isso aí, né, na minha época não tinha, mas a história em quadrinho fazia o que podia e você usava a imaginação para o resto, né? E você abria a sua mente. Então, assim, eu me lembro perfeitamente, por exemplo, de um exemplo que é uma coisa que é. Eu, como criança, eu não tinha a menor condição de me preocupar ou saber o que era niilismo, o que era ser niilista, né? Que é uma coisa de autodestrutivo, que não dá valor a nada. É um Sim. termo filosófico aí de nicho, né? Não é nem um termo filosófico do dia a dia. E eu me lembro que eu aprendi isso numa história em quadrinho, eu devia ter meus 6, 7 anos, 7 anos, 7, 8 anos, vai, que eu já sabia ler, né? Era antes dos 10, com certeza. E assim, isso é porque assim, ficou marcado na minha cabeça. Eu falei, nossa, o que é isso? O cara falava no diálogo, né? E aí tinha uma estrelinha e tinha uma explicação mínima ali que dava para você fazer uma ideia do que era. Depois você vai adquirindo conhecimento, hoje eu sei o que é, mas assim, é,
Cara, as coisas que a gente tem para aprender hoje com a disponibilidade da internet, da informática, dos filmes, da realidade virtual, da geração de CGI, até de filmes, né? Permite que você veja coisas que você, enquanto ainda não se desenvolveu, por exemplo, para fazer uma visão remota ou ter uma experiência fora do corpo, uma meditação profunda e visualizar alguma coisa desta ou de outra realidade por outros ângulos, você consegue imaginar do que se está falando, né? De uma forma bastante próxima para quem já viu alguma coisa, não é estranho. Você consegue, porque a metáfora visual ela facilita muito. Sim, E toda essa disponibilização da informação, aliás, é um ponto crítico, né? Que nem você vê, o Tom teve aí em janeiro, foi naquele podcast lá do Joe Rogan Experience, e aí ele já tem mais de 2 milhões de visualização, cara. E aí outros viram que o Joe Rogan abriu as portas, ele apareceu lá, aí começou a aparecer aqui, ali. Ele está numa série de 5 programas agora, fez um acho que ontem, um anteontem. E assim, e é um maravilhoso. aqui, a Maimbi Ali, que assim, e o negócio está rodando, né? Está rodando, está circulando o mundo. É claro que acaba, vamos dizer, ficando primeiro em inglês, né? No mundo americano, né? De quem entende inglês. Mas assim, eu do meu lado aqui vou traduzindo e compartilhando, mas assim, isso está levando o conhecimento sobre as possibilidades do ser, da consciência, da autociência, que tem um amigo aí que chama de autociência, esse negócio essa busca de autoconhecimento, de você ser um cientista e fazer sua própria experiência, ele chama isso tudo um conjunto de autociência. É a sua ciência, porque não tem outra ciência. Veja, se você olhar pelo ponto de vista mais fundamental, o que eu realmente sou, a consciência, e que tudo é recriado dentro da consciência, dentro da mente, que eu não estou experimentando isso aqui diretamente, como algo que está lá fora, então tudo aquela tentativa do cientista de dizer que o mundo existe lá fora, ou seja, que a lua está lá, que a árvore cai, que a árvore faz barulho, Sim, independente de alguém estar observando ou não, isso cai por terra, porque tudo tem que ser observado. E se tiver 10 observadores diferentes observando a mesma coisa, não vai ter uma concordância perfeita da descrição do que aconteceu. Isso é mais do que provado também, né? Cada um descreve a partir do seu filtro. Então, a realidade é algo extremamente pessoal. E a única forma que você tem de pesquisá-la e aprender, buscar esse autoconhecimento, é fazer essa autociência e chegar às suas próprias conclusões das suas experimentações, porque é tudo subjetivo. Mesmo quando alguém te conta alguma coisa e vem de fora, você vai avaliar, vai ver como é que aquilo bate com a sua experiência, se você já tem, se não tem, vai ter que experimentar, porque no fundo, tudo é um ponto de vista interno. Cada um está vendo a realidade pelo seu próprio ponto de vista, com a competência que tem, com a abrangência que consegue ter em função do mundo que desenvolveu para si mesmo. Quanto maior as suas possibilidades, maior o seu mundo. Quanto mais ignorante eu sou, menor é o meu mundo. Não fui eu que inventei isso. O próprio Einstein já falou isso, então pode confiar. Mas a verdade é que todos nós somos cientistas espirituais. A gente entrou numa experiência, né, quando você decidiu vir para cá, seja de que maneira foi isso, você se acoplou num bebezinho, o Avatar, para entrar aqui nessa realidade e explorar essa realidade, seja fisicamente ou seja espiritualmente, que ela permite, né? Aqui você tem o físico e o espiritual. Você tem as alternativas. Se você quiser ficar só no físico, você fica só no físico. Mas se você quiser explorar o mundo espiritual através do teu aparelho, você também faz isso muito bem. Se você quiser se conectar só com o físico das pessoas, você se conecta só com o físico das pessoas. Se você quiser se conectar com a consciência maior daquela pessoa, com a alma que está ali por trás, com o espírito, você também pode ter essa intenção e se relacionar com pessoas que também estão fazendo isso e ter uma qualidade muito maior de relação, né? Entender esse nosso lado explorador é o primeiro passo, porque aí você vai começar a direcionar a sua vida
para fazer melhor essa exploração. Porque se você não tem essa consciência, você vai deixar de explorar muita coisa, né? Se eu resolvo amanhã ir visitar uma outra cidade, um outro país, eu vou querer explorar aquela cidade, né? Aproveitar aquele tempo que eu tenho ali para conhecer o que aquela cidade pode me dar de melhor, né? Então, eu vou conversar com as pessoas que já foram, com as pessoas que moram lá. Ó, vai ali, vai aqui, faz isso, faz aquilo. Você vai ter uma experiência maravilhosa, né? E aqui é a mesma coisa, a gente tem que procurar os mestres que exploraram melhor essa realidade e ouvir o que eles têm para nos dizer, para nos orientar, para a gente também fazer essa exploração. Porque eles exploraram através do aparelho deles, mas pode nos orientar a explorar através do nosso. E a gente pode ouvir a exploração deles, né? Pode guardar aquele conhecimento e tal, mas a nossa própria exploração tem que ser feita. Esse é o trabalho, né? Cada Cada um um de que nós tem que fazer isso. Cada um de nós que faz isso, seja um grande mestre ou não, faz a sua exploração e desenha o seu próprio mapa. É, Mas nada impede que, é como você falou, eu não preciso ir bater cabeça e começar o mapa do zero. Se tem alguém com mapa, o mapa me oferecido não é para eu acreditar no mapa, é para eu aproveitar e usar. Então, o que que eu vou fazer? Vou percorrer os caminhos e comparar com o mapa e ver se está batendo. E ver se o mapa é confiável. Então, facilita a minha caminhada, mas eu não vou chegar a lugar algum olhando para o mapa, né? Eu tenho que ir caminhar o território, na verdade. Então, claro, é a tua experiência, né? Você vai é ter que isso correr aí. atrás da tua experiência e ela é bem diferente do mapa. Na hora que Legal. você vai na experiência, o mapa é uma coisa, viver a experiência é outra. Quero comentar com todo mundo, antes que a gente vá para o encerramento final aqui, que tanto o meu amigo Zeca como eu tivemos aí esta semana no programa do Flávio Vale. O Zeca teve lá no dia primeiro, né, Zeca? E eu Sim, tive sim, dia agora primeiro. no domingo, dia 5 à noite, e ficou gravado. E quem foram dois programas bem interessantes, recomendo para quem estiver assistindo e acompanhando aqui, quiser aproveitar, vai lá e dá uma olhada também, porque sempre acabam surgindo novos aspectos. O Zeca teve, acho que praticamente, não sei se você teve uma abertura de quase uma hora explanando as suas ideias. Foi isso. Depois É, entrou para as perguntas e respostas. Eu sim. pude assistir justamente uma parte desse começo. Eu não alcancei ainda a ver a questão da perguntas e respostas, mas eu vi que foi bem interessante. Eu também dei uma olhada nos comentários, né? O pessoal fez comentários muito positivos para você e para o seu conteúdo. E conversando também na abertura antes com o Flávio, ele gostou muito, né? Tanto que eu acho que já combinou nova data com você. Marca muito. É isso aí. Se Ele é muito ele gente deixasse boa, para gostei combinar muito do Flávio. depois, era um mau sinal. Que ele já marcou é um bom Já sinal. marcou. Bom Mas ele sinal. falou, ele comentou comigo, ele ficou muito feliz, gostou muito do papo, achou que você é uma pessoa bastante clara, esclarecedora. Ele foi Que bom. super elogioso, assim, do nada. Estávamos aqui conversando entre nós, eu estou comentando com você, não tem É, problema nenhum, ele não me pediu sigilo, obrigado. mas É, ele ficou bem feliz, bem satisfeito com o bate-papo com você. E a gente fez um bate-papo também no domingo, então vão dar uma olhada, explora aí no YouTube, vale a pena. É mais um material além das terças-feiras que você tem acesso agora. Você antes tinha estado também no, como é que chama? Eu acho que a gente Samuel, nem chegou a no Consciência Samuel, Próspera. TV Samuel, também é Consciência Próspera também, que muito eu já bom bem já também. tive algumas É, vezes lá. É muito um legal ambiente ele muito também. gostoso. O Samuel também é É, outra figura extremamente positiva, também recebe a gente super bem. E é. então é outro. São grandes exploradores da consciência, né? Os É dois. assim, é curioso porque você vai se conectando, conhecendo. Então, são É, pessoas que estão buscando também, e muitos que é. estão nesse ramo aqui de compartilhar vídeos, né? E acabam sendo Uhum. canais interessantes para que a gente possa passar a nossa mensagem. Parabéns aí pelo excelente trabalho que você fez. E estimulo as pessoas que deem uma olhada, porque vale a pena, tá bom? Obrigado. E Bom, o teu também foi muito bom. Eu vi uma parte já e achei muito interessante. Também vale muito a pena assistir. Né? Além da matéria, né? O título do teu, né? isso, exatamente. Além da matéria, É, o grande muito paradigma. bom. Foi uma abrangência interessante e que eu aproveitei para adaptar alguma coisa do bate-papo que o Tom teve com a doutora.
Bialik aí, recente, um dos mais recentes, e eu Sei. capturei alguns temas e levei para aproveitar que a vantagem aqui conosco é que está em português, né? Então fica mais fácil para as pessoas acompanharem É, sem necessidade de de legendas. tradução. É, Tá tá bom, ótimo. então. Zeca, muito Acho obrigado a você, muito obrigado a todos. Espero que seja útil e semana que vem nos encontramos de novo. combinado. Foi ótimo, Mário. Obrigado. Sempre um Beleza. prazer. E semana que vem estamos aí de novo. Obrigado Até pela lá. companhia, Zeca. Valeu, um Um abraço. abraço. Obrigado você. Um abraço. Tchau. Tchau.